A gente trouxe aqui a questão do dólar. Sim. E o questionamento. O que na verdade, a gente está querendo saber. Nós já temos um especialista aí? Temos, a gente já está com um economista que vai esclarecer para a gente quando é que a alta do dólar vai afetar, de fato, aí, o bolso dos brasileiros. Bom, vai ou não vai? Estamos com o dólar, nós estamos com o nosso doutor Valmir Falcão, economista. Doutor, muitas vezes o brasileiro fica, não quero saber dessa alta do dólar, isso não me afeta. Muitas pessoas aí não tiveram a educação financeira ou não têm uma educação financeira tão apurada. Aí muitas vezes reclama da economia, que vai ao supermercado. Hoje o produto está aí, está um valor, amanhã vai, é outro valor. O que nós podemos falar para essa dona de casa? O que nós podemos falar para esse cidadão que está no carro, no trânsito? São milhares de ouvintes e telespectadores no momento. O dólar chega a 6,20 com o aumento da moeda americana. Podemos dizer, com essa alta do dólar, realmente afeta o bolso do brasileiro no dia a dia? Seja bem-vindo, doutor Valmir. Bom dia, eu queria agradecer a oportunidade do programa Crime e Castigo, né, deixar um abraço a todos aí, todos os ouvintes e telespectadores. E vamos lá ao tema. Dizer o seguinte, eu sempre tenho dito que a economia ela depende de 3 tripé. Né? Então, tripé econômico, né? E o tripé econômico existe o câmbio, né? Existe a inflação e existe os juros. Então, há uma interligação entre isso. Todos os 3, eles começam a se completar para dinamizar a nossa economia. Vamos lá. O dólar, ele atingiu nos últimos dias um patamar muito elevado. Foi um valor acima. E isso impacta diretamente na nossa economia. Ela impacta a curto e a longo prazo. A curto prazo, digamos, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para o ouvinte, é o preço do pão, né? O pão é derivado do trigo. Nós não temos uma produção suficiente de trigo. Então, precisamos importar o trigo, principalmente da Argentina. E aí, esse trigo chega aqui, com a alta do dólar, ele chega caro. Então, o pão encarece na mesa do trabalhador brasileiro. A mesma coisa que eu digo do combustível, que é um insumo que entra em todos os custos de planilha de todos os produtos, né? Tendo em vista que tudo que é transportado, o nosso modal é o modal rodoviário. Nós não temos trem, nós não temos navio para transportar. Então, tudo se transporta do modal rodoviário, em carretas. E aí vem a alta do preço do óleo diesel, que é derivado na questão, porque o Brasil, ele não embora nós temos uma produção de coisa, mas a refinação, o refino, tem que vir de fora. Então, vindo de fora, vem dólar. Dólar aumenta o preço do preço do diesel. Você pode pegar outros alimentos. Então, assim, o dólar, ele impacta diretamente na economia. Isso a curto prazo. Se você levar a longo prazo, né? A longo prazo tem a questão dos investimentos. Se eu tenho uma empresa que essa precisa fazer uma expansão, e essa empresa de expansão, ela precisa ser comprado produtos que vêm de fora, ou seja, na hora que você exporta determinadas máquinas, equipamentos, em dólar. Então, isso afeta a economia e afeta o desenvolvimento. Se você não tem investimentos, você não vai ter arrecadação. Se você não tem arrecadação, você não aumenta, não dinamiza a economia, ou seja, porque a economia, ela depende do consumo, né? Então, assim, por isso que eu digo, o dólar impacta diretamente na nossa. Por isso que o Banco Central ficou independente para fazer uma regulação da taxa de juros. Nós já estamos com um aumento da taxa de juros muito alto, porque a taxa de juros, ela diminui o crédito. Diminuindo o crédito, você diminui o consumo. Diminuindo o consumo, você controla a inflação. Tá certo? Mas, por outro lado, você tem que tratar a questão da taxa de juros com a questão do dólar. E o dólar depende muito das ações variáveis, da Bolsa. Então, se qualquer deslize do ponto de vista fiscal e econômico no governo local, o dólar aumenta. Aí o Banco Central tem que entrar para joga dólar no mercado para neutralizar, para que não haja um descontrole do ponto de vista cambial. Eu não sei se eu mostrei a realidade para o ouvinte, mas, do ponto de vista, temos que analisar o tripé, câmbio, que é o dólar,
juros e inflação. Então, eles precisam dar de forma unida, de braços dados, para que não haja descontrole, e aí sim você afeta a economia como um todo. Com a respeito desse tripé, mas também falava da política do Banco Central. O que nós podemos considerar, doutor, que existem algumas políticas. Existe a política de governo e a política de mercado, né? São duas coisas totalmente diferentes, né? E com relação a afetar, o cidadão está mandando mensagem, o preço do cimento o cimento realmente, você vai construir uma casa, realmente vai afetar, porque tem o ferro, você já compra num preço hoje, amanhã, com a alta do dólar, ele já vai mudar de preço. E é assim que funciona, né? Exatamente. O que é que nós precisamos ver? Você pode observar que o governo federal está muito preocupado com a reação do mercado. Por que o mercado às vezes? Porque o que o governo quer? O que o governo precisa, na realidade? Ele precisa ter um controle fiscal para que a União não fique em débito com relação, ou seja, não aumente a dívida em relação ao nosso PIB. E nós estamos em um patamar muito elevado. Nós estamos chegando a 78% de dívida em relação ao PIB. É para os países um valor muito alto. O que o governo precisa? Precisa controlar os gastos, fazer aí um pacote fiscal para que não haja endividamento público. Aí sim, aí as empresas começam a ter segurança para fazer os investimentos e aí gerar o emprego necessário e aí rodar a nossa economia. Ou seja, o governo precisa ter uma parceria com o mercado e fazer o papel dele. Qual é o papel do governo? É diminuir o déficit através dos gastos públicos e melhorar a arrecadação. Agora, ele não pode, nós estamos passando, por exemplo, por um processo de aprovação da reforma tributária. O governo não pode aumentar a alíquota porque nós já estamos no limite, o nosso limite de imposto está muito alto, ou seja, a nossa carga tributária é muito alta. O governo tem que fazer uma forma de melhorar a sua arrecadação com mais eficiência sem aumentar imposto. O que tem que fazer, e essa reforma veio para isso, para simplificar os impostos. Para quê? Para que haja uma melhor arrecadação sem, evidentemente, sacrificar o contribuinte. O cidadão, a dona de casa, o cidadão comum, nós, seja qualquer brasileiro, ficar atento a essas questões, porque elas vão, de fato, variar de preço, né? Exatamente. O que é que o governo precisa e o que nós precisamos? É que a inflação seja controlada para melhorar o nosso poder aquisitivo. Nós temos que ganhar o nosso salário, ir ao supermercado e ter condições de fazer uma compra que seja uma compra compatível. Ou seja, não pode ter uma inflação, ou seja, um aumento de produtos, onde haja uma diminuição da nossa renda, do nosso poder aquisitivo. Aí é onde entra o papel do Estado, que é melhorar a renda, controlar a taxa de juros para controlar a inflação e controlar o câmbio, já que o câmbio, no caso o dólar, que é a moeda mais forte do mundo, ela não cresça a ponto de aumentar os preços. Finalizado, doutor, quem comprou o dólar há um ano atrás, tá bom de bolso hoje, hein? Tá muito bom. Ou seja, deixa eu lhe dar outro exemplo. Quem produz soja, por exemplo, que a soja, o milho, são commodities. E essas commodities, eu tenho commodities e eu vou vender ou seja, eu vou pegar a commodities e eu vou, digamos, exportar o meu produto. Aí sim, aí no caso do produtor da soja, eles estão bem. Por quê? Porque estão bem. Porque eles estão vendendo o produto em dólar. O dólar subiu, evidentemente, aumentou a sua receita, o seu faturamento. Mas, por outro lado, a empresa que importa produtos, essas têm um sacrifício, porque vai ter que importar em produtos mais caros. Por isso que o governo tem que controlar o dólar, chegar a uma situação onde haja um equilíbrio entre na balança de pagamento, entre o que está exportando e o que está importando. E muito obrigado, muito esclarecedora aqui o seu posicionamento, esclareceu demais. É o brasileiro ficar atento, vamos torcer que o dólar aí tenha uma queda e que esse décimo, sobre alguma coisa do décimo para comprar alguma coisa desse Natal. Eu tive aí, exatamente. O que a gente precisa? Aproveitar o 13º salário, que vai ser a segunda parcela no dia 20,
Nós estamos num país de endividados. Eu dei até uma entrevista na TV nesse sentido, e nós precisamos ter, como você falou no início, nós temos que ter o planejamento financeiro. Para quê? Para que você comece a pagar as dívidas, principalmente dívidas não é a incidência de juros, cartão de crédito, cheque especial, que são hoje o vilão, né? Então precisamos aproveitar e pagar as dívidas onde há incidência. O que não tiver dívida, faça um planejamento para o exercício de 2025 e entre o ano sem dívidas. É o que a recomendação dos especialistas.